Povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta super interessante que com frequência eu recebo e provavelmente você já leu aqui na capa do vídeo, mas vou ler novamente pra você e a pergunta é a seguinte. Eu gosto muito de um menino, mas infelizmente nós somos de religiões diferentes. O que fazer? Bom, primeiro eu vou contar uma historinha pra você, tá? Imagine que um elefante se apaixonou por um golfinho. Eles estão completamente apaixonados. Eles se amam, eles são muito queridos um com o outro e tudo mais, são tudo de bom, mas eles estão apaixonados. E eles decidem se casar. Como que vai ser? Onde vai ser o casamento? Vai ser na água ou vai ser na terra seca? E depois, como que eles vão viver juntos? Vão viver na água? Vão viver na terra seca? Um dos dois vai ter que se sacrificar muito e até mesmo pode acabar perdendo a vida. Tente entender, a vida espiritual no nosso caso, por ter que ceder pro outro. Alguém vai ter que ceder. Ou eles vão ter que viver a vida inteira de uma maneira separadas, mesmo se amando e vivendo juntos. Claro, é só uma ilustração muito bobinha, né? Mas faz todo sentido quando a gente pensa sobre essa questão de julgo desigual. Eu sei o quanto é difícil, por exemplo, você estar gostando de uma pessoa que não tem a mesma visão de vida que você, não tem os mesmos princípios, não é da mesma igreja, não é da mesma denominação. E por mais que seja um cristão, gente, é muito perigoso isso. É sério. Porque assim, ó, por exemplo, você tá apaixonado por um rapaz, digamos, você é adventista e tem um rapaz que é da Assembleia de Deus, ou é da Quadrangular, ou enfim, você é da Presbiteriana e você tá apaixonado por um católico, enfim. Igrejas diferentes, simplesmente igrejas diferentes, visões diferentes. E o que acontece? O casamento, quando vocês forem se casar, vai ser em qual igreja? Provavelmente você quer que seja na sua, e ele ou ela quer que seja na dela. Óbvio, tranquilo, é a forma como ele enxerga, a forma que ele quer, e tá tudo certo, a gente precisa se respeitar dessa forma, nós somos pessoas diferentes. Mas aí, por exemplo, vocês se casam, e aí? E o vínculo de amizade? Um vai pra uma igreja, outro vai pra outra, isso não é legal. O legal é depois que casar, vocês irem juntos para a mesma igreja, vocês frequentarem a mesma igreja, terem os mesmos ministérios, o mesmo círculo de amizade, o mesmo envolvimento, sabe? A mesma paixão por aquele lugar, porque vocês vão desenvolver amizades na igreja a qual vocês vão frequentar. E eu falo isso pra você porque assim, ó, ali você tá me dizendo, gosto muito de um menino, mas infelizmente somos de religiões diferentes. Se você gosta muito de um menino, obviamente você já está pensando numa questão de, quem sabe a gente pode namorar, quem sabe um dia a gente pode dar certo, quem sabe um dia a gente pode se casar. E por isso que eu já estou falando pra você, quando surge esse sentimento de gostar, de se apaixonar, de se interessar por alguém, surge a admiração, surge aquela vontade de estar junto com a pessoa, obviamente você já começa a pensar em relação a futuro, e por isso que eu friso em relação a casamento pra você, porque todo namoro cristão só começa se o foco for casamento. Você não vai começar a namorar se for só pra brincar, um test drive, só pra você se machucar, só pra você ficar. Não é isso. O namoro cristão começa se o foco for casamento, estabelecer uma família, firmar um relacionamento para uma vida inteira. E a Bíblia deixa muito bem claro que são de julgo desigual, sendo como pecado. Não é que Deus é ruim, não é que Deus não gosta da gente, não é que Deus ele é tirano e ele quer que a gente se dê muito mal nessa vida. Não, é uma forma de proteção que Deus faz com a gente para nós não machucarmos nosso coração desnecessariamente, porque se você, por exemplo, se relacionar com alguém de religiões diferentes, a probabilidade de você acabar se magoando é muito grande, porque você vai querer ir na sua igreja, ele vai querer ir em outra. Você vai querer se envolver na sua igreja e aí ele vai ter outras amizades na igreja dele. E isso não é legal. Por exemplo, em casa, como é que vai ser? Tipo assim, como que vocês vão, sabe, tipo, compartilhar as coisas, sonhar juntos. Por isso que a Bíblia, ela deixa muito bem claro, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9, diz assim, é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso, ou ajuda o outro a se levantar. Ou seja, quando dois andam juntos, quando eles andam juntos, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um está mais ou menos, o outro ajuda a se reerguer e os dois juntos se ajudam a alcançar o sucesso quando eles estão juntos, unidos em pensamento, sabe? Existe compatibilidade de pensamento, de propósito. Aí aqui depois tem outro versículo, que é o versículo 12, olha só.
duas pessoas juntas podem se defender melhor quando elas andam no mesmo caminho. Se houver três, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Que um relacionamento cristão deve ser entre duas pessoas que têm um propósito definido, que elas andam juntos em pensamento, juntas em propósito, juntas em compatibilidade de vida, de sonhos, de projetos. Mas se essas duas pessoas que andam juntas contarem com a ajuda de Deus, aí um cordão de 3 dobras ele não se rompe com facilidade. Aí é muito mais difícil, entende? Então essa questão, Deus precisa ser o centro do relacionamento. Porém, quando Deus diz assim que o jugo desigual é pecado, é isso. Deus fala que jugo desigual é pecado e ponto final, porque Ele não quer que a gente se machuque desnecessariamente. Então, se você gosta muito desse menino, mas são de religiões diferentes, querida, é complicado. Porque assim, ou você vai ter que ceder, ou você vai ter que ir pra dele, ou ele vai ter que ir pra sua. Pode, se vocês quiserem casar sendo religiões diferentes, se prepare para viver grandes momentos de extremo conflito, desnecessários e até um rompimento dessa relação. E isso não é a vontade de Deus, por isso que Deus diz, jugo desigual é pecado. Pesos desiguais, ideias diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes, igrejas diferentes, modos de pensar diferentes, não dá certo. Jugo desigual, ideias, pesos desiguais, não dá certo. E Deus constitui isso como um pecado. Então, e mesmo que você, por exemplo, vá para a igreja dele, ou ele vá para a sua, é muito raro, é muito, assim, é quase impossível você se sentir plenamente realizada e convicta, e ele é a mesma coisa, entende? Então a gente precisa respeitar cada um os seus passos, procure alguém que tenha os mesmos pensamentos que os seus, a mesma fé que a sua, os mesmos ideais que você, porque quando Deus diz alguma coisa, é pro nosso bem, por mais que isso doa no nosso coração, por mais que a gente sinta dó, mas a longo prazo a gente percebe que tudo aquilo que Deus ensina aqui na palavra é pro nosso bem. Às vezes, olhando assim, a gente pensa, não tem problema, tal, vai ser legal, e aí a gente acaba se envolvendo, mas lá na frente os anos passam, e a gente para e pensa assim, por que eu não ouvi a voz de Deus? Então assim, o Senhor é bom, e Ele deixou muitos conselhos para nós. Então, pense nisso. Busque a Deus, ore bastante, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, para você firmar a sua fé na rocha inabalável e permitir que Deus guie a sua vida e lhe dê clareza de mente e sabedoria para lidar com essas questões importantes, tá bom? Que Deus te abençoe muito e se essa mensagem foi capaz de abençoar a sua vida de alguma forma, compartilhe com alguém. Beijo, tchau!